O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Maria Grion de Montfort. Introdução. Maria no desígnio de Deus. Primeiro, foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por ela que ele deve reinar no mundo. A humildade de Maria. Número 2. Durante a vida, Maria permaneceu muito oculta. É por isso que o Espírito Santo e a Igreja lhe chamam de alma mater, mãe escondida e secreta. A sua humildade foi tão profunda que não teve na terra atrativo mais poderoso nem mais contínuo que o de esconder de si mesma e de toda criatura, para que só Deus a conhecesse. Número 3. A fim de atender aos pedidos que ela lhe fez para que a ocultasse, empobrecesse e humilhasse, Deus aprouve ocultá-la na sua conceição e nascimento, na sua vida, mistérios, ressurreição e assunção, os olhos de quase toda criatura, aos olhos de quase toda criatura humana. Seus próprios pais não a conheciam e os anjos perguntavam muitas vezes entre si: quem é esta? Quem é esta? Porque o Altíssimo lhe a escondia, ou se alguma coisa lhe revelava a seu respeito, infinitamente mais lhes ocultava. Número 4. Deus Pai consentiu em que ela não fizesse milagres em vida, pelo menos manifestos, embora lhe tivesse dado todo o poder para isso. Deus Filho permitiu que quase não falasse, embora tendo-lhe comunicado sua sabedoria. Deus Espírito Santo deixou que os seus apóstolos e evangelistas falassem muito pouco sobre ela, apenas o necessário para dar a conhecer Jesus Cristo, apesar de ela ser sua esposa fiel. Maria, a obra-prima de Deus. Número 5. Maria é a obra-prima por excelência do Altíssimo, cuja posse e conhecimento ele conservou para si. Maria é a mãe admirável do Filho, o qual quis humilhá-la e escondê-la durante a vida para favorecer a sua humildade. Para este fim, tratava-se do nome de mulher. João capítulo 2, versículo 4, 19 e 26. Como uma estranha, embora no seu coração a estimasse mais do que a todos os anjos e a todos os homens. Maria é a fonte selada, é a esposa do Espírito Santo, onde só ele tem entrada. Maria é o santuário e o repouso da Santíssima Trindade, onde Deus está mais magnífica e divinamente em que qualquer outro lugar do universo, sem acentuar a sua morada acima dos querubins e serafins. Neste santuário chamado Maria, nenhuma criatura, por mais pura que seja, pode entrar, a não ser por um grande privilégio. Número 6. Digo com os santos, a Divina Maria é o paraíso terrestre do novo Adão, Jesus Cristo, onde ele encarnou por obra do Espírito Santo, para aí operar maravilhas incompreensíveis. É o grande, o divino mundo de Deus, onde há belezas e tesouros inefáveis. É a magnificência do Altíssimo, onde ele escondeu, como em seu seio, o seu Filho único, e nele tudo o que há de mais excelente e precioso. Que grandes e misteriosas coisas fez o Deus onipotente nesta admirável criatura, segundo ela própria é forçada a dizer, a despeito da sua profunda humildade.
O poderoso fez em mim grandes coisas. Lucas 1:49. O mundo não conhece estas maravilhas porque é incapaz, é indigno disso. Número 7. Os santos disseram coisas admiráveis dessa tão santa cidade de Deus, Maria. E segundo o seu próprio testemunho, nunca foram tão eloquentes nem tão felizes como quando dela falavam. E depois disto, exclamavam que a sublimidade dos seus méritos, que chegam até o trono da divindade, não se pode perceber, que a extensão da sua caridade, maior que a terra, não se pode medir, que a grandeza do seu poder, que até sobre o Deus se estende, não pode compreender, e finalmente a profundeza de sua humildade e de todas as suas virtudes e graças é um abismo insondável, ó sublimidade incomensurável, ó abismo impenetrável. Número 8. Todos os dias, de um extremo ao outro da terra, no mais alto dos céus, no mais profundo dos abismos, tudo proclama e publica a admirável Virgem Maria. Os 9 coros dos anjos, os homens de ambos os sexos, idades, condições ou religiões, os bons e os maus, e até os mesmos demônios, são forçados a chamá-la de bem-aventurada, quer queiram, quer não. A isso os obriga a força da verdade. Como diz São Boaventura, todos os anjos lhe cantam no céu incessantemente: Santa, Santa, Santa Maria, Mãe de Deus e Virgem. E todos os dias lhe oferecem milhões de vezes a saudação angélica: Ave Maria, prostrando-se na sua presença e pedindo-lhe a mercê de os honrar com algumas das suas ordens. O próprio São Miguel Arcanjo disse a Santo Agostinho: embora seja o príncipe de toda a corte celeste, é o mais diligente em lhe prestar toda espécie de homenagem e em fazer com que lhe as tributem. Constantemente aguarda a honra de por ela ser mandado em auxílio de algum dos seus servos. Número 9. Toda a terra está cheia da sua glória, e particularmente entre os cristãos que a tomam por patrona e protetora em muitos reinos, províncias, dioceses e cidades. Quantas catedrais consagradas a Deus sobre a sua invocação. Não há igreja sem um altar em sua honra, região ou cantão sem alguma de suas miraculosas imagens, ante as quais toda espécie de males são curados e se alcança toda espécie de bens. Quantas confrarias e congregações em sua honra, quantos institutos religiosos colocados sob o seu nome e proteção, quantos confrades e irmãs, aquelas confrarias, quantos religiosos e religiosas de todos estes institutos publicam seus louvores e anunciam as suas misericórdias. Não há criancinha que, balbuciando a Ave Maria, não a louve. Não há pecador, por mais imperdenido, que não tenha ao menos uma centelha de confiança nela. E não há até demônio algum no inferno que, temendo-a, não a respeite. Número 10. Depois disto, forçoso a dizer com os santos de Maria nunquam satis, isto é, Maria não foi ainda suficientemente louvada, exaltada e honrada, amada e servida,
merece ainda muito maior louvor, respeito, amor e serviço. Número 11. Por isso, devemos dizer com o Espírito Santo, toda a glória da filha do rei lhe vem do interior. Salmo 44, versículo 14. É como se toda a glória exterior que o céu e a terra lhe tributa a porfia não fosse nada em comparação com a que recebe interiormente do Criador. As pequenas criaturas desconhecem essa glória por não poderem penetrar no mais íntimo do segredo do Rei. 12. Número 12. Depois de tudo isso, temos de exclamar com o apóstolo: não, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração do homem compreendeu. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. As belezas, as grandezas e as excelências de Maria, o mais sublime milagre da graça, da natureza e da glória. Se não quereis compreender a mãe de um santo, procurai compreender o filho. Ela é a digna mãe de Deus, que toda língua aqui emudeça. Número 13. Foi o meu coração que ditou o que acabo de escrever com particular alegria, a fim de mostrar como Maria Santíssima tem sido suficientemente conhecida até agora. Foi o meu coração que ditou o que acabo de escrever com particular alegria, a fim de mostrar como Maria Santíssima tem sido insuficientemente conhecida até agora e como é esta uma das razões por que Jesus Cristo não é conhecido como deve ser. Se é certo que o conhecimento e o reino de Jesus Cristo se estabelecerão no mundo, não será mais que uma consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem Maria. Ela deu a Jesus Cristo ao mundo a primeira vez e há de fazê-lo resplandecer também na segunda vez. Apocalipse. Número 14. A necessidade da verdadeira devoção a Maria. Com toda a Igreja, confesso que Maria, não sendo mais que uma simples criatura saída das mãos do Altíssimo, é menor que um átomo, ou antes, não é nada em comparação com a sua majestade infinita, visto que só Deus é aquilo que é. Êxodo 3, versículo 14. Por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente e bastando-se a si mesmo, não teve nem tem absoluta necessidade da Santíssima Virgem Maria para o cumprimento dos seus desígnios e para a manifestação da sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. No entanto, supostas as coisas como são, tendo Deus querido começar e acabar as suas maiores obras pela Virgem Santíssima, depois de a formar, digo que é crer que não mudará de procedimento em todos os séculos. Romano 11, capítulo 20, 29. Ele é Deus e não muda, nem nos seus sentimentos, nem na sua conduta. Artigo 1º. Princípios. Primeiro princípio. Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Deus Pai e Maria. Deus Pai não deu ao mundo seu Filho unigênito, senão por Maria. Por mais ardentes que fossem os suspiros dos patriarcas e as súplicas que durante 4.000 anos
lhes fizeram os profetas e os santos da antiga lei, para obterem esse tesouro, só Maria o mereceu. Só ela encontrou graça diante de Deus pela força das suas orações e pela grandeza das suas virtudes. De Santo Agostinho que, não sendo o mundo digno de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai, este Deus Pai o deu a Maria para que os homens o recebessem por ela. O Filho de Deus fez-se homem para nos salvar, mas foi em Maria e por Maria. Deus Espírito Santo formou Jesus Cristo em Maria, mas só depois de lhe ter pedido consentimento por um dos primeiros ministros de sua corte. Número 17. Deus Pai, para dar a Maria o poder de produzir o seu filho e todos os membros do seu corpo místico, comunicou-se-lhe a sua fecundidade na medida em que uma simples criatura a podia receber. Deus Filho e Maria. Como o novo Adão ao seu paraíso terrestre, assim desceu Deus Filho ao seio virginal de Maria, para aí achar as suas delícias e operar às escondidas maravilhas de graças. O Deus feito homem encontrou a sua liberdade em se ver aprisionado no seio dela, fez brilhar a sua força, deixando-se levar por essa jovem virgem. Achou a sua glória e de seu Pai, escondendo os seus esplendores a todas as criaturas da terra, para só os revelar a Maria. Glorificou a sua independência e majestade, dependendo desta amável Virgem, na sua concepção, nascimento, apresentação no templo, na sua vida oculta de 30 anos e até na sua morte. Maria devia assistir essa morte, porque Jesus quis oferecer com ela um mesmo sacrifício e ser imolado ao Eterno Pai com o seu consentimento. Como outrora, Isaque também fora imolado à vontade de Deus pelo consentimento de Abraão. Foi ela que o amamentou, nutriu, sustentou, criou e o sacrificou por nós. Ó admirável e incompreensível dependência de um Deus! Nem o Espírito Santo a pôde ocultar no Evangelho, para nos mostrar o seu valor e glória infinita, embora tenha escondido quase todas as maravilhas operadas pela sabedoria encarnada durante a sua vida oculta. Jesus Cristo deu mais glória a Deus Pai pela sua submissão a Maria durante 30 anos do que lhe teria dado se convertesse toda a terra operando os maiores prodígios. Ó, quão altamente glorificamos a Deus quando nos submetemos para lhe agradar a Virgem Santíssima, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. Número 19. Se examinarmos de perto o resto da vida de Jesus, veremos que ele não quis os seus milagres, não quis iniciar os seus. Se examinarmos de perto o resto da vida de Jesus Cristo, veremos que ele quis iniciar os seus milagres por Maria. Santificou São João no seio de sua mãe, Santa Isabel, pelas palavras de Maria. Logo que Maria falou, João foi santificado. Logo que Maria saudou Isabel, João foi santificado, e este foi o primeiro milagre de Jesus na ordem da graça. Lucas, capítulo 1, versículo 41 a 44. Nas bodas de Caná, Jesus mudou a água em vinho, atendendo ao humilde pedido de sua mãe, e este foi o seu primeiro milagre na ordem natural.
João capítulo 2, versículo de 1 a 11. Começou e continuou os seus milagres por Maria, e por ela os continuarás até o fim dos séculos. Deus Espírito Santo e Maria. Número 20. Sendo o Espírito Santo estéril em Deus, isto é, não produzindo nenhuma outra pessoa divina, tornou-se fecundo por Maria, a quem desposou. Foi com ela e nela e dela que formou a sua obra-prima, um Deus feito homem e que forma todos os dias até o fim dos séculos os predestinados, os membros do corpo que tem por cabeça o adorável Jesus, os membros do corpo místico de Jesus de Cristo, que tem por cabeça o adorável Jesus. É por isso que quanto mais numa alma ele encontra Maria, sua amada e inseparável esposa, tanto mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma e essa alma em Jesus Cristo. Número 21. Não se quer dizer com isto que a Santíssima Virgem dê ao Espírito Santo a fecundidade, como se ele não tivesse. Ele é Deus e por isso possui a fecundidade ou a capacidade de produzir, tal como o Pai e o Filho, embora não transforme em ato, produzindo outra pessoa divina. O que se quer dizer é que o Espírito Santo reduz a ato a sua fecundidade por intermédio da Santíssima Virgem Maria, mas o Espírito Santo quer servir-se dela, embora disso não tenha uma necessidade absoluta para produzir nela e por ela Jesus Cristo e os seus membros. Mistério de graça escondido mesmo aos cristãos mais sábios e mais espirituais. Segundo princípio, Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas. A obra da Santíssima Trindade em Maria. O procedimento que as três pessoas da Santíssima Trindade tiveram na encarnação e primeira vinda de Jesus Cristo tem ainda todos os dias de uma maneira invisível na Santa Igreja e tê-lo-ão até a consumação dos séculos na última vinda de Jesus Cristo. Deus Pai juntou todas as águas e chamou-as mar, juntou todas as graças e chamou-as Maria. Este grande Deus tem um tesouro ou celeiro riquíssimo, onde encerrou tudo o que tem de belo, de resplandecente, de raro e precioso, incluindo seu próprio Filho. E este tesouro imenso não é outro a não ser a Virgem Maria, a quem os santos chamam o tesouro do Senhor, de cuja plenitude os homens são enriquecidos. Número 24. Deus Filho comunicou-se à sua mãe tudo aquilo que adquiriu pela sua vida e morte. Os seus méritos infinitos, as suas admiráveis virtudes, fê-la tesoureira de tudo o que o Pai lhe deu como herança. E assim é por meio de Maria que aplica os seus méritos aos seus membros, que comunica suas virtudes e distribui as suas graças. Ela é o seu canal misterioso, o seu arqueduto, onde ela faz passar suave e abundantemente as suas misericórdias. Número 25. Deus Espírito Santo comunicou a Maria, a sua fiel esposa, os seus dons inefáveis
e escolheu-a para dispensadora de tudo quanto possui. Deste modo, ela distribui a quem quer, quanto quer, como e quando quer, todos os seus dons e graças, e nenhum dom celeste é concedido aos homens sem que passe por suas mãos virginais. Porque tal é a vontade de Deus, que quis que tudo recebamos por Maria. Desta forma, é enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo, aquela que durante toda a sua vida se fez pobre, se humilhou e escondeu até o mais profundo do nada, em sua extrema humildade. São estes os sentimentos da Igreja e dos Santos Padres. Número 26. Se eu falasse para os espíritos fortes da nossa época, estender-me-ia a provar mais vastamente, tudo o que estou a expor no modo simples por meio da Sagrada Escritura, dos Santos Padres, de quem citaria as passagens latinas e por meio de muitas sólidas razões que se poderão ler amplamente, expostas pelo venerável Padre Poiré na sua tríplice coroa da Santíssima Virgem. Mas falo particularmente para os pobres e simples que, tendo maior boa vontade e mais fé que o comum dos sábios, creem mais simplesmente e com mais mérito. Por isso, contento-me a declarar-lhes simplesmente a verdade, sem me deter com a citação de todas essas passagens latinas que não compreendem. Não deixarei, no entanto, de citar algumas, sem todavia me esforçar por procurá-las. Continuemos. Jesus, filho de Maria, número 27. Visto que a graça da perfeição, a natureza e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que nosso Senhor, no céu, é ainda tão filho de Maria como foi na terra. Conservou, portanto, a submissão e a obediência do mais perfeito de todos os filhos para com Maria, a melhor das mães. Cuidemos, porém, de não ver nesta dependência rebaixamento algum de Jesus ou de alguma imperfeição. Maria, estando infinitamente abaixo de seu Filho, que é Deus, não lhe impõe como uma mãe da terra o faz a seu Filho, que lhe é inferior. Maria está toda transformada em Deus pela graça e pela glória que transformam nela todos os santos. Por isso, não pode, não quer, não faz nada que seja contrário à eterna e imutável vontade de Deus. Quando, pois, se lê nos escritos de São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, que no céu e na terra tudo está sujeito a Maria, até o próprio Deus, deve apenas entender-se que a autoridade que Deus lhe quis conceder é tão grande que parece igualar ao poder divino e que suas orações e súplicas são tão poderosas junto de Deus que equivalem sempre às ordens junto da sua majestade. Ele não resiste nunca à oração de sua dileta mãe, porque é sempre humilde e conforme a sua vontade. Moisés deteve tão poderosamente a cólera de Deus contra os israelitas pela força de sua oração, que este Altíssimo e infinitamente misericordioso Senhor, não lhe podendo resistir, pediu-lhe que o deixasse encolerizar-se e castigar aquele povo rebelde. Êxodo 32, versículo 10. O que então não devemos pensar, com muito mais razão, da humilde oração de Maria, mais poderosa junto de Deus que as preces e as intercessões
de todos os anjos e santos do céu e da terra? Maria é rainha. Número 28. No céu, Maria impera aos anjos e aos bem-aventurados, como recompensa da sua profunda humildade. Lucas 1, versículo 48. Deu-lhe Deus o poder e o encargo de encher de santos os tronos deixados vazios pela orgulhosa queda dos anjos apóstatas. É vontade do Altíssimo que exalta os humildes. Lucas 1, versículo 52. Que o céu e a terra e os infernos obedeçam, livre ou forçadamente, às ordens da humilde Maria. Pela soberana do céu e da terra, condutora dos seus exércitos, guarda dos seus tesouros, dispensadora das suas graças, obreira das suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano e medianeira dos homens, vencedora dos inimigos de Deus e fiel companheira de suas grandezas e triunfos. Número 29. Deus Pai quer formar filhos por Maria até a consumação do mundo e diz-lhe estas palavras: habita em Jacó. Eclesiásticos 24, 13. Isto quer dizer: faz a tua morada e habitação entre os meus filhos e predestinados